Eu convido os irmãos, as irmãs, a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler entre os versos 8 e 10 uma outra lista de dons espirituais. A gente já fez essa leitura geral, hoje a gente vai fazer mais específica, que Paulo aqui ele dá dentro dessa lista, destacando alguns dons que a gente vai ver na manhã de hoje. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 até o versículo número 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Até aqui, até o versículo 10, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje fechando essa série de estudos acerca da mordomia cristã, especificamente falando da mordomia dos dons, a gente vai complementar o ensino que nós iniciamos na semana passada. Estamos tratando sobre os dons espirituais dentro de uma classificação em 3 categorias. Existem os dons de serviço, existem os dons de ensino e existem os dons incomuns. A gente já viu a primeira categoria, iniciamos essa segunda categoria hoje, os dons de ensino, e com a graça de Deus, nós iremos terminá-la. Então, em termos de palavra introdutória, o que é que nós podemos dizer, o que é que nós podemos falar? Que Deus, irmãos e irmãs, Ele se revelou. Deus, Ele se manifestou de maneira especial, na verdade de maneira especialista, de maneira especialíssima, através das Escrituras Sagradas, através da Palavra de Deus. A partir do texto que nós temos, um texto que é inspirado, a partir do texto que nós temos, um texto que é registrado, nós podemos conhecer mais acerca de Deus, nós podemos conhecer mais acerca das obras de Deus no mundo que Ele criou. Daí essa necessidade que a gente tem dessa revelação especial de Deus através das Escrituras Sagradas. E é interessante porque quando a gente pensa nessas coisas, a gente percebe a bondade de Deus. Em que sentido? Em não nos deixar, em não nos deixar desassistidos na compreensão dessa palavra. É por isso que Ele nos dá o discernimento espiritual para que nós possamos entender o texto sagrado, mas além disso, Deus Ele capacita determinadas pessoas, determinados servos seus, com habilidades específicas para que através dessas habilidades, essas pessoas possam nos ensinar de maneira mais clara, de maneira mais precisa, de maneira mais profunda, tudo o que Deus nos revela de forma especial através da sua palavra. É aí, meus irmãos, é aí, minhas irmãs, onde entra os dons de ensino, as capacitações, as qualidades que Deus Ele dá a determinadas pessoas dentro da sua igreja, para que através do ministério dessas pessoas, através do exercício desses dons, nós, enquanto povo de Deus, possamos ser edificados, possamos ser instruídos e também a palavra de Deus, ela venha a ser proclamada ao pecador, visando salvação. Então, na semana passada, a gente começou a trabalhar esses dons relacionados ao ensino da palavra, ao ensino das Escrituras Sagradas. E nós vimos 4 desses dons: o dom da profecia, o dom do ensino propriamente dito, o dom da exortação e o dom do apostolado. Mas aí falta nós vermos mais 4 outros dons que estão relacionados à instrução, que estão relacionados à exposição, que estão relacionados à proclamação da palavra de Deus. E quais são esses dons? O dom de evangelista, o dom de pastoreio, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento,
conforme nós vemos aqui, sobretudo no versículo 8 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, com a graça de Deus, vamos ver. Com a graça de Deus, vamos continuar esse tema. Vamos observar esses 4 últimos dons ligados ao ensino, para que assim a gente possa fechar a nossa compreensão dessa categoria e talvez, e na verdade, nos avaliarmos para saber se Deus nos qualificou com um desses dons, para que assim a gente possa ser útil ao seu ministério, à sua obra aqui neste mundo. Então, dons de ensino ou dons da palavra, continuação. Qual o primeiro dom que eu queria fazer menção? Qual o primeiro dom que eu queria destacar na manhã de hoje? O dom de evangelista. O dom de evangelista. E eu queria que nós abríssemos mais uma vez as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele ali faz uma listagem de dons de ensino, e dentro dessa listagem que Paulo faz desses dons, ele destaca o dom de evangelista. Abram aí, Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Já na parte final do versículo. Olha só, meus irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler do início só para nós pegarmos o fio da meada. Diz o seguinte: e ele concedeu uns para apóstolos, vimos isso na semana passada, outros para profetas, vimos isso na semana passada, e veja, outros para evangelistas, outros para evangelistas. Então, na verdade, existe sim o dom de evangelista ou dom de evangelismo. Aí você pode perguntar, mas em que consiste esse dom? Em que consiste essa qualificação? Consiste no amor mais intenso, consiste no amor mais profundo, que determinados crentes, que determinados cristãos têm em relação às almas perdidas, e não só esse amor, mas também um maior interesse de evangelização, de proclamação da palavra de Deus, visando que essas pessoas possam se voltar do caminho das trevas para o caminho da luz. A gente não pode negar, irmãos e irmãs, que Deus, soberanamente, Ele nos chama a evangelizar. Quando você olha, por exemplo, final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, Cristo ali nos ordena a fazermos discípulos. Quando você vai ver o finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós encontramos o chamado para que nós possamos ir por todo o mundo e assim preguemos o Evangelho. Então, há um chamado geral, há um chamado abrangente, que recai sobre todos nós, enquanto cristãos, para nós fazermos o quê? Para nós propagarmos, para nós ensinarmos, para nós proclamarmos o Evangelho das boas novas de salvação para as pessoas perdidas. Isso é um fato e a gente não pode negar. Como também a gente não pode negar que existe determinadas pessoas, existe determinados cristãos que têm um ardor maior, que têm um intenso fervor, que têm uma preocupação mais aprofundada com a situação espiritual dos pecadores e se empenham com mais diligência, se empenham com mais esforço, para quê? Para falar do Evangelho, para falar das boas novas de salvação. Quem são essas pessoas? As pessoas que possuem esse dom, as pessoas que possuem essa qualificação de evangelista. Não necessariamente que seja um pastor, não necessariamente que seja um presbítero, não necessariamente que seja um diácono, basta que seja cristão, basta que seja crente, basta que seja salvo, que tenha o Espírito Santo na sua vida, para que esse ardor evangelístico possa fazer parte, possa caracterizar a sua vida. Eu não sei se os irmãos sabem, eu não sei se os irmãos podem testemunhar, mas ao longo da minha vida cristã, talvez hoje nem tanto, mas sobretudo nos primeiros anos de conversão, eu consegui enxergar algumas pessoas que tinham justamente esse desejo, que se envolvia nesse trabalho do evangelismo, via de regra, sempre com folhetos evangelísticos nos bolsos. Hoje nem tem mais, né? É uma coisa bem rara você ver as pessoas entregando folhetos evangelísticos. Ou então, com exemplares da Bíblia, para sempre estar falando da
palavra. Então, em termos familiares, eu tive algumas pessoas, alguns parentes que visivelmente tinham o dom de evangelista. Talvez nem pensaram em relação a isso aí. Então, existe, meus irmãos, existe, minhas irmãs, esse dom. Existe essa qualificação que Deus ele concede a alguns de que evangelizarem, pregarem, proclamarem as boas novas de salvação aos perdidos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não só a gente vê a descrição desse dom, que é feita pelo apóstolo Paulo, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, mas quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê alguns casos, algumas pessoas que tinham sim o dom de evangelista, que tinham sim essa capacitação mais aprofundada de pregar a palavra, esse desejo de anunciar o evangelho. Inclusive, uma dessas pessoas, a gente começou a trabalhar quarta-feira passada em nosso estudo bíblico, Filipe. E eu queria aqui ver esse exemplo de uma pessoa, esse exemplo de um homem que tinha sim o dom de evangelista. Inclusive, era essa a designação que foi essa a designação que foi dada a ele. Vejam aí, meus irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Olha só, a Bíblia falando de Filipe e descrevendo-o como um evangelista. Atos, capítulo 21, versículo 8. Atos, capítulo 21, versículo 8. Aqui, Lucas está registrando a ida do apóstolo Paulo para Jerusalém. Viagem essa que ia culminar na sua prisão, e ele vai passar em Cesareia, dentro ali dos arredores de Jerusalém, dentro daquela região. E aqui a gente vê esse destaque que é feito em relação a Filipe, que foi uma pessoa com a qual aqui Paulo ele se relaciona. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8. Olha só. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Segue o texto. E, entrando na casa de Filipe, como é que Filipe é designado aqui? Está vendo aí? Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Então, Filipe aqui, ele é descrito como um evangelista. Uma pessoa que tinha um dom de evangelismo. E é interessante porque quando você volta no livro de Atos dos Apóstolos, você vê na prática como Filipe ele agia assim, como ele era um evangelista nato. Esse Filipe aqui, se você puxar o nome dele, você vai ver que ele é um dos que é eleito ali em Atos capítulo 6, quando há a eleição de diácono. Então, além do ofício diaconal, ele tinha o dom de evangelista. Além do ofício de diácono, ele tinha o dom de evangelista. Atos 6, versículo 5, você vai ver ele sendo nomeado entre aqueles que foram eleitos para exercer o diaconato, logo no início ali da igreja cristã. Mas não só diácono, Filipe também ele era um evangelista. Então, por que ele foi cunhado com esse nome? Por que ele foi descrito dessa forma? Porque a sua vida foi marcada por esse trabalho de apresentação das boas novas. Vamos voltar para o livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8. Vamos ver os versículos 4 a 5, para que a gente perceba aqui essa descrição que é feita de Filipe e já descrevendo como um evangelista. Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Olha só o que diz aqui a palavra, meus irmãos. Atos 8, versículos 4 e 5. Aqui há a perseguição, depois da morte de Estevão. Os cristãos são espalhados por todos os lugares, e na medida em que eles vão se espalhando, eles vão pregando. E aqui há o destaque do trabalho de Filipe. Veja, verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Aí agora ele especifica o caso de Filipe, verso 5. Filipe, veja, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. E aqui Deus o usa para que pudesse fazer um avivamento muito grande naquela cidade, através de sinais, prodígios que ele ali realiza. E muitos samaritanos são convertidos e convertidos ao Senhor. Então, dentro daquele contexto, dentro daquela situação, Deus o chama para um lugar deserto,
para que ali ele pudesse encontrar com um eunuco e assim ele pudesse apresentar àquela pessoa também a palavra de salvação. Veja, no mesmo capítulo 8, versículo 34, versículo 35. Veja, então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem, no caso, a passagem de Isaías 53, da Escritura, veja, anunciou-lhe a Jesus. Então Filipe, ele era um evangelista nato, e era um expositor da palavra, apontando às pessoas Cristo, o Salvador. E aqui, ato contínuo, esse eunuco, ele se converte, e aí Filipe, ele é transferido sobrenaturalmente para uma outra região. E veja o que ele faz quando ele está nessa outra região, versículo 40. Veja, mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, veja, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, o que marca a vida de Filipe? Evangelismo. Anunciar a Cristo. Por quê? Porque ele tinha um dom de evangelista. Então, esse é o dom ao qual Paulo faz menção ali em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Mas aí você pergunta, sim, como é que a gente consegue enxergar quem é um evangelista? Quais são as suas características? Qual é o seu perfil? Quais são as suas qualidades que fazem com que a gente enxergue que fulano é um evangelista e que eu posso ter sim esse dom de evangelista? E aqui eu separei pelo menos três características. A primeira delas, a pessoa que tem o dom de evangelismo ou o dom de evangelista é a pessoa, meus irmãos, minhas irmãs, que tem profunda compaixão pelos perdidos, profunda compaixão pelos incrédulos. Repito, todos nós devemos ter. Agora, existem algumas pessoas que têm um amor maior, e é por isso que você observa, sobretudo na história da igreja, a história das missões. Quando Deus levanta homens específicos, coloca esse desejo, inclusive de sair para um outro país, inclusive para ir para uma outra sociedade desconhecida, cheia de dificuldades, para que ali eles pudessem realizar todo um trabalho de proclamação do Evangelho. Hudson Taylor é um exemplo disso, de um grande missionário, de um grande evangelista, e aqui a gente podia citar outros vários. Por quê? Não são pessoas comuns em si. Nesse sentido, Deus as qualificou com o dom e o dom de evangelista, de ensinar, de pregar, de proclamar a Cristo como seu Salvador. Então, este é o quinto dom relacionado ao ensino. O primeiro dom estudado na manhã de hoje, o dom de evangelista. Mas não só isso. Existe um segundo dom que nós queríamos destacar na manhã de hoje, seguindo dentro dessa lista dos dons de ensino, que é o dom de pastorear, que é o dom do pastoreio. Voltem aí, por favor, mais uma vez, para Efésios capítulo 4, versículo 11, finalzinho do versículo 11, fechando aqui essa lista que Paulo nos dá. Efésios capítulo 4, versículo 11, eu vou ler do meu para o fim, porque a gente já fez a leitura desde o começo. Olha só, Efésios 4, versículo 11, ele falou dos apóstolos, dos profetas, falou dos evangelistas, e no finalzinho, olha só, e outros para pastores e mestres. E outros para pastores e mestres. E o que é isso, meus irmãos? O que é isso, minhas irmãs? O dom do pastoreio. Como é que a gente pode defini-lo? Como é que a gente pode trazer o seu significado? De maneira assim bem direta, o dom de pastoreio ou o dom de pastorear consiste no cuidado especial que Deus dá a algumas pessoas e que ela dispensa esse cuidado em relação às ovelhas, em relação aos membros do corpo de Cristo, ou seja, aos membros da igreja de Cristo. O dom do pastoreio consiste justamente nisso, em que em determinados cristãos, em determinados salvos, há essa disposição de cuidar, há essa disposição de poder tratar daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, daqueles que fazem parte da igreja de Cristo, para que assim eles venham ser edificados, para que assim eles venham se desenvolver espiritualmente, para que assim eles possam seguir firmemente na chamada de Deus.
é dentro desse dom de pastoreio que a gente seleciona aquelas pessoas que são chamadas para o sagrado ministério, o ministério pastoral, propriamente dito. Porque não há como você exercer o ministério pastoral, que é um ofício, sem que você tenha o dom de pastoreio. Mas não só o dom ministerial do pastorado, até mesmo o ofício do presbiterato. Por quê? Porque os presbíteros, em essência, eles são como que auxiliares dos pastores e devem atender às necessidades que a igreja tem de assistência, de cuidado para com os membros, de assistência, de instrução para os membros. Então, para que você possa exercer o ofício de presbítero, naturalmente, você tem que ter o dom e o dom do pastoreio. Essas duas coisas, elas acontecem juntas, não só para o desempenho do ofício pastoral, que é dedicação exclusiva ao ministério, mas também para o ofício do presbiterado. É requerido que você possa ter o dom e o dom do pastoreio. É uma das coisas, porque a outra é aquela lista de qualificações que Paulo dá para pastores, para presbíteros, e que a gente vê lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 7, Tito, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9, veja que são duas coisas que se sobrepõem. Você tem que ter o dom de pastoreio, para que você venha a ser pastor ou presbítero, e além do dom de pastoreio, você vai ter que ter as qualificações que Paulo ele define em 1 Timóteo 3, versículos de 1 até o versículo 7, em Tito, capítulo 1, versículo 5 até o versículo número 9. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê vários exemplos de pessoas que foram chamadas para o ministério, de pessoas que possuíam o dom do pastoreio. E dentre vários exemplos que nós poderíamos mencionar, existe um especial que eu queria destacar, que é o exemplo que a gente tem de Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo. Vamos ver um pouco da sua vida e vamos ver como essa questão do dom de pastoreio se encaixa dentro da sua experiência de vida aqui neste mundo. Abram aí, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1. Abram aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Inclusive, a gente até leu esse texto na última aula, mas eu queria trazê-lo à tona novamente, para que a gente possa aqui destacar um fato. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Quando Paulo aqui usa o dom da exortação, né? E de certa forma exerce o dom do pastoreio, porque Paulo ele era o pai espiritual de Timóteo, não só o pai na fé, mas também o pai no sentido ministerial. Na verdade, o seminário que Timóteo teve para que ele pudesse se preparar para o ministério foi a companhia do apóstolo Paulo. Na verdade, foi um privilégio. Muito mais do que 4, 5 anos dentro de um seminário, ele aprendeu com um homem piedoso, em termos de experiência, em termos de vivência, não só a teologia, mas a prática da teologia, porque muitas vezes, hoje, as pessoas têm até o conhecimento teológico, mas deixam muito a desejar na prática teológica. Então precisa de vivência. Então Timóteo ele teve esse privilégio, estava ali perto do apóstolo Paulo, vendo a sua vida, vendo o seu exemplo, foi auxiliado pelo apóstolo Paulo, aconselhado, admoestado. Então teve todo um acompanhamento que Paulo ele fez em relação à sua vida, em relação ao seu ministério. E aqui a gente observa esse exemplo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Paulo assim escreve a Timóteo: por esta razão, pois, veja, te admoesto, a quê? Que reavives o dom de Deus que há em ti. Que dom era esse? Do pastoreio, do exercício ministerial que Timóteo ele exercia. Tanto é que ele complementa: pela imposição das minhas mãos, porque ele foi consagrado ao sagrado ministério e Paulo estava ali presente. Então Paulo ele faz essa demonstração para que Timóteo pudesse reavivar o dom que ele havia recebido de Deus, o dom que ele havia recebido do Senhor, que era de pastorear a igreja dele aqui na terra, no caso específico, a igreja lá na cidade de Éfeso. Por uma razão, por outra, Timóteo estava precisando disso, de uma sacudida em termos espirituais, para que pudesse considerar o seu chamado, para que pudesse reavaliar o seu ministério e assim poder exercê-lo da maneira que fosse agradável a Deus, agradável ao Senhor. Então,
Timóteo é um exemplo de dom de pastoreio. Vamos voltar um pouco às nossas Bíblias, lá para Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha só o que Paulo fala aqui, e que menciona Timóteo, mostrando justamente isso. Ele tinha um dom de pastoreio, foi ministro do Evangelho e exercia o seu ministério. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 até o versículo número 2. Olha só o que Paulo fala aqui de Timóteo. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, no caso pelos irmãos de Tessalônica, porque Paulo saiu, literalmente falando, corrido de lá para não ser morto, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Veja, versículo 2. E enviamos quem? Nosso irmão Timóteo. Como é que ele descreve Timóteo? Veja, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, Timóteo representou Paulo, lá em Tessalônica, como ministro que era da palavra, como aquele que tinha o dom de pastoreio, para fazer o que junto àqueles irmãos? Confirmar e exortar. Porque a igreja de Tessalônica era uma igreja perseguida, e a gente vê isso no nascedor da igreja, conforme o registro de Atos. Então, Paulo teve que sair de lá às pressas. E aí, como é que ficou a vida daqueles irmãos, a sua situação, a sua fé? Então, Paulo, preocupado com essa condição, manda Timóteo. Veja lá como estão os irmãos. Exerce seu ministério pastoral, exorta os irmãos, confirma os irmãos, consola os irmãos. Então, Timóteo, repito, ele era alguém que tem o dom de pastoreio, como o apóstolo Paulo e tantos outros, Tito, e aí a gente tem uma lista infinda que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Mas quais são as características que traçam o perfil daquela pessoa que tem um dom de pastoreio? Quais são as qualidades que traçam o perfil daquela pessoa que foi chamada para pastorear? Repito, seja como ministro do Evangelho, repito, seja como presbítero dentro da igreja. São várias, mas aqui eu coloquei pelo menos 4, para que a gente possa visualizar e entender de maneira mais específica. Em primeiro lugar, aquela pessoa que tem um dom do pastoreio, aquela pessoa que foi chamada para pastorear, ela tem um interesse especial na instrução, no ensino aos crentes. Até porque não existe pastorado, não existe presbiterato sem que você exerça a função de ensinar. Porque o próprio ofício, ele naturalmente lhe exige isso. Ensino, instrução. Então, se a pessoa não tem esse desejo, se a pessoa não tem essa vontade, seja de instruir numa classe escola dominical, seja em fazer um discipulado, seja de uma forma ou de outra instruir a palavra, então talvez ela não tenha um dom de pastoreio, porque o dom de pastoreio é o dom de ensino, que você vai se dedicar parte do seu tempo, na verdade boa parte do seu tempo, nessa tarefa de instrução, de ensino aos crentes. Não só isso, em segundo lugar, a pessoa que tem um dom de pastoreio, ela tem um cuidado especial com os salvos. Ela é meio que um supervisor dentro da igreja, que consegue ver quando um irmão está bom, quando o irmão não está tão bom, mas não só ela vê, ela chega junto. E aí, meu irmão, como é que está a situação? O irmão está passando por alguma situação, por algum problema? Eu posso ajudar com alguma coisa? Porque pastorear é isso, meus irmãos, é relação pessoa com pessoa. Pastorear isso é trazermos as cargas dos nossos irmãos sobre os nossos ombros. Isso dá trabalho, isso exige o tempo, isso estressa, isso de certa forma exaure as nossas forças, mas faz parte de quem tem esse dom. É para isso mesmo, entendeu? É para isso mesmo. Então, a pessoa que tem o dom do pastoreio, do presbiterato, ela tem esse cuidado especial com a saúde, com a vida espiritual dos irmãos. Tanto é que elas agem, repito, como supervisoras dentro da igreja, para ver esses casos e para auxiliar naquilo que é necessário. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, a pessoa que tem o dom de pastoreio, ela tem uma disposição toda especial de proteger os crentes, de proteger os salvos, não só do mundanismo, mas também das heresias, dos falsos ensinos. Por isso ela tem que ser mestra, por isso ela tem que ter a qualificação do ensino, por isso que ela tem que gostar de ensinar, porque é justamente através do ensino
que ela vai conduzindo o povo de Deus. Instrução, aconselhamento, orientação, para que os crentes possam saber o caminho no qual eles devem percorrer e se livrarem de todas as astúcias do diabo, de todas as ciladas que nos são colocadas em termos de falso ensino, para que a gente se desvie da verdade. Quem tem o dom de pastoreio faz isso. Mas não só isso. Em quarto lugar, quem tem o dom de pastoreio tem capacidade de administração nos cargos exercidos da igreja, porque pastorear, em certa medida, é administrar. E a gente já vai percebendo as pessoas que têm esse dom de pastoreio nos cargos que ela exerce, a responsabilidade, a dedicação, o esmero, o cuidado, porque se a pessoa for relaxada naquilo que porventura ela faz, em termos administrativos dentro da igreja, não se preocupe, ela vai ser relaxada no ministério pastoral. Não se preocupe, ela vai ser relaxada no ofício do presbiterato. Uma coisa vai levar a outra. Então, por isso que quem tem o dom tem que apresentar essas qualidades. Quem tem o dom tem que ter esse perfil, para que assim ela possa exercer corretamente o dom do pastoreio. Então veja, nós temos o dom de evangelista, veja, nós temos o dom de pastorear, de pastoreio, mas não só isso. Em terceiro lugar, em sétimo lugar, somando tudo, o dom da palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria. Voltem aí, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12. Voltem aí, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler o versículo 8 e vamos encontrar a menção que Paulo faz acerca desse dom. O dom da palavra de sabedoria. O que é isso? O que é isso? Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Olha só o que diz aqui a palavra. Porque a um é dada, mediante o Espírito, veja, a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria. Esse dom, irmãos e irmãs, ele teve um uso exclusivo. Ele teve uma utilização única na igreja. E ele foi restrito, ele foi limitado ao tempo apostólico. Por quê? Porque até então nós não tínhamos toda a revelação de Deus escrita, concluindo com o livro de Apocalipse. Então, em que consistia esse dom da palavra de sabedoria? Consistia numa capacidade, consistia numa capacitação divina, dada por Deus, em orientar, em conduzir os crentes na resolução de problemas cotidianos que iriam marcar a sua nova realidade em Cristo Jesus. Então, questões éticas, questões que demandavam uma posição, que de certa forma vão fazendo parte da nossa nova vida em Cristo Jesus, existia dúvida acerca de como agir, de como proceder. Então Deus levantava dentro da igreja, até porque a Bíblia não estava de um todo completa, e dava essa capacitação sábia para que os irmãos pudessem conduzir outros na tomada dessas decisões. Deixa eu pegar um exemplo, porque fica mais claro, fica mais fácil a gente poder entender. No tempo apostólico, antes da conclusão do cânon sagrado, existia, por exemplo, algumas dúvidas se os crentes deveriam ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Existia essa dúvida. Era uma questão ética, era uma questão de procedimento. O que fazer? Eu vou na casa de um ímpio, e naquele tempo o que acontecia? Nos cultos pagãos se sacrificavam animais, se matavam animais, e aí ficava aquela tuia de animal morto, sacrificado. O que é que a gente vai fazer com todos esses bichos? Vamos vender no mercado, para que assim a gente possa comercializar a carne e a gente possa ganhar algum dinheiro. E essa carne chegava nas residências, nas casas dos incrédulos e também dos irmãos. E aí o que fazer enquanto crente? Como é que eu vou proceder? Eu devo ou não comer essa carne que foi sacrificada a ídolo? Qual deve ser a minha procedência? Qual deve ser o meu cuidado? Qual deve ser a minha postura? Aí se levantava, por exemplo, o dom da sabedoria. Você deve fazer assim, assim, assado. Você deve ter esse procedimento. Veja, por exemplo, o que Paulo faz aos cristãos da igreja de Corinto. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. A discussão é justamente essa. O que é que a gente vai fazer naquilo que a gente chama de caso de consciência? Caso de consciência é uma definição melhor. Veja,
1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 até o versículo 29. Eu estou só citando aqui, né, o caso em si, o problema e como Paulo resolveu a partir do dom da palavra de sabedoria. Veja, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 até o versículo número 29. Paulo assim diz, eu não vou entrar no mérito do texto em si, eu vou só explicar o caso. Então ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ele já está aconselhando aqui, mostrando como é que é o proceder sábio. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém, ou se algum, dentre os incrédulos, vos convidar, e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, ou a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Então você vê aqui uma instrução. Como eles deveriam proceder. No caso de carne sacrificada ao ídolo, vá, não pergunte, coma. Mas aí se você souber que é carne sacrificada ao ídolo, não coma. Então Paulo aqui está usando de sabedoria e dando instrução para a resolução de um problema de consciência, de um caso de consciência. O que eu vou fazer quando for me oferecido uma carne e eu tenho consciência que essa carne foi oferecida aos ídolos, esse animal foi oferecido aos ídolos? Então Paulo usa aqui o dom da palavra de sabedoria para poder orientar nesse sentido. Então hoje, meus irmãos, não é esse dom como nós temos aqui descrito. Por quê? A revelação agora está completa. A gente já tem o Antigo, já tem o Novo Testamento. Então, para todos os casos de consciência, qual é o recurso que nós temos? Qual é a fonte que a gente deve recorrer para poder resolver essas questões? A palavra de Deus. Através de pessoas que são sábias, que demonstram essa sabedoria, irmãos que têm essa característica de pessoas sábias, e a gente sabe que tem na igreja pessoas que são assim. Então, quando nós tivermos uma dúvida, quando nós tivermos um questionamento que porventura nos incomode, nos inquiete, façamos isso. Procuremos essas pessoas sábias. E através da sabedoria ensinada pela Escritura, resolvamos as nossas dúvidas. Contudo, que nós não fiquemos com dúvida. Até mesmo o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que não provém de fé é o quê? Tudo aquilo que não provém de fé é o quê? É pecado. Ah, sim. Certo, gente? Então, é essa atitude que a gente deve ter. É essa atitude que a gente deve ter. Para quê? Para que assim a gente possa andar na nossa vida cristã sem errar em coisas que são mais específicas, em coisas que são mais detalhadas. Então, o dom da palavra sabedoria hoje não existe como existia no Novo Testamento. O que existe é isso. Pessoas sábias, pessoas orientadas e nos ensinam através da sua instrução. Então, um dom de ensino, o dom da palavra de sabedoria. Para fechar essa lista de dons, hoje o quarto, somando tudo, o oitavo, o dom da palavra de conhecimento. O dom da palavra de conhecimento. Vamos lá, meus irmãos. Abram aí mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai ler novamente o versículo 8. E a gente vai completar aqui a leitura desse verso. Olha só. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Dom da palavra de conhecimento. Dom da palavra de conhecimento. Olha só o que diz aqui a palavra. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e aí completa Paulo. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O que é essa palavra de conhecimento? Ou essa palavra de ciência que Paulo ele usa aqui? Consistia num dom também todo especial, que ficou restrito ao período apostólico e que consistia na instrução que Deus dava, na revelação que Deus dava a algumas pessoas para que elas pudessem ensinar um assunto que até então não fora completamente revelado por Deus, a palavra de conhecimento. Veja que é por isso que ele ocorria nesse período apostólico, porque até então a Bíblia não tinha sido ainda concluída em termos da sua composição. Então muitas verdades, muitos ensinos, muitas doutrinas estavam sendo revelados por Deus dentro desse período.
E aí Deus usava esse dom da palavra de conhecimento para mostrar essas verdades, para mostrar esses ensinos, ou que não foram até então revelados, ou que tinham sido revelados apenas parcialmente, para que assim os cristãos pudessem ter a compreensão mais clara da palavra. Deixa eu pegar um exemplo para poder melhorar mais. Abram aí, por favor, carta aos Efésios, capítulo 3. Aqui você vai ver o apóstolo Paulo dando o seu testemunho, que a ele, Paulo, foi revelado o mistério. Que mistério? Que agora, na nova dispensação que nós temos, dispensação cristã, judeus e gentios fazem parte de um só corpo, porque até então os judeus tinham uma visão defeituosa das coisas. A salvação era apenas para eles, o Messias era apenas deles. E aí Paulo disse: não, tanto é que eu fui chamado para ser apóstolo entre os gentios. Então a igreja agora não só é composta de judeus, a igreja agora ela é composta de judeus e gentios, e foi mediante uma revelação, uma palavra de conhecimento, que Paulo chegou a esse entendimento, juntamente com o seu próprio chamado para pregar aos gentios. E ele fala disso aqui em Efésios capítulo 3. Veja, Efésios capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 7. Repito, não vou entrar no detalhe do texto, apenas fazer menção desse fato. Paulo diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Veja, versículo 3. Pois, segundo o quê? Uma revelação, me foi dado conhecer, palavra de conhecimento, o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Que mistério? A barreira da separação entre judeus e gentios, ela foi quebrada. Capítulo 2 mostra isso. E Paulo ele fala: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. É interessante que Paulo fala justamente isso. No passado, no caso do Antigo Testamento, não ficou claro que na vinda do Messias a igreja ia ser formada de dois povos: os judeus, o povo da aliança no Antigo Testamento, e os gentios, as pessoas das demais nações. Na mente dos judeus, a salvação era apenas deles. Então Paulo disse: numa revelação me foi dado esse conhecimento, e agora eu entendo que a salvação é de todos, que a igreja é composta por todos, sem distinção, judeus e gentios. E ele segue, né? A saber que os gentios, veja, são co-herdeiros, membros do corpo de Cristo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, os gentios também têm os mesmos privilégios dos judeus. Eles são coparticipantes, co-herdeiros de todos os benefícios. Então, aqui você vê um exemplo da palavra de conhecimento. E aí, esse dom deixou de existir, porque todo o conhecimento de Deus agora já nos foi revelado. E onde é que nós encontramos? Nas páginas das Escrituras Sagradas, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Então, isso na prática é o que significa a palavra de conhecimento. O que é que a gente pode ter hoje em termos desse dom? Não a revelação de novos ensinos, não, jamais, de novos ensinos, não, jamais. O que a gente vai ter hoje em relação a esse dom do conhecimento são aquelas pessoas que, juntamente com o dom de mestre, de ensinador, são aquelas pessoas que se aprofundam no ensino da palavra, das doutrinas, no ensino de tudo aquilo que faz parte da teologia propriamente dito, entendeu? Que se aprofunda nesse conhecimento. Então, só nesse sentido que a gente deve ver a palavra do conhecimento, mas não no sentido que era usado nos tempos do Novo Testamento. Ok, meus irmãos? Então, dom de evangelista, dom de pastoreio, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então, concluindo, eu vou abrir já o espaço para os irmãos. Hoje, a gente encerrou as nossas considerações sobre os dons de ensino, os dons da palavra. Encerramos também dentro daquilo que a gente já tinha visto dos dons de serviço, ou seja, dos dons de apoio. E aí, por que nós fizemos tudo isso? Por quê? Por uma razão muito simples, para que a gente possa ver esses dons e fazer a análise, se nós temos ou não esses dons, e na medida em que nós identificarmos esses dons, podermos procurar desenvolvê-los em nossas vidas. Aí você pode perguntar:
Mas faltou uma última categoria, pastor, dos dons incomuns, dos dons extraordinários. Curas, milagres, línguas, interpretação de línguas. Bem, se nós fôssemos estudar esses dons agora, nós levaríamos um tempo muito grande, porque a gente teria que ver cada um deles individualmente. Se porventura for do interesse dos irmãos, se porventura houver uma demanda nesse sentido, a gente pode ver isso, ou no domingo, ou na quarta-feira à noite, para que a gente possa ver somente esses dons extraordinários, porque senão a gente vai fugir um pouco da nossa rota. Foi por isso que eu me concentrei nos dons de apoio, foi por isso que eu me concentrei nos dons de ensino, porque são os dons que são atuais para nós hoje. São aqueles dons que a gente realmente pode procurar e desenvolver, porque são aqueles que Deus nos disponibilizou. Então, nós devemos justamente ter esse entendimento. Esses dons estão aí e eu devo procurar saber qual é ou quais são os meus dons, para que assim eu possa usufruir deles e assim poder servir a Igreja de Cristo aqui na terra. Mas aí você vai perguntar: o que é que eu devo fazer para descobrir o meu dom? Quais são os passos que eu devo dar para que eu possa identificar o que foi aquilo que Deus me deu para eu poder fazer dentro da sua obra? Eu separei pelo menos 3 passos que a gente deve dar para que a gente possa descobrir o nosso dom, para que a gente possa descobrir os nossos dons espirituais. Em primeiro lugar, examinemos os nossos desejos. Em primeiro lugar, examinemos os nossos desejos. Pergunte para você mesmo: o que é que eu quero fazer? Pergunte para você mesmo: em que é que eu me deleito fazer? Porque se Deus deu um dom para você, se Deus lhe capacitou com uma determinada qualificação, com uma determinada capacitação, você de certa forma já sabe. E aí você tem que querer fazer aquilo. Porque se você não tem interesse, se você não quer fazer, fica complicado. Então, a primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo é essa: o que é que eu quero? O que é que eu desejo? Em que é que eu quero ser útil dentro do reino do Senhor? Agora, tenha cuidado para que você não venha ser levado pelo orgulho, pela soberba de ter determinado dom não para servir, mas de ter determinado dom para ser visto pelas outras pessoas. É a advertência que Tiago faz. Olha só, Tiago capítulo 3, versículo 1. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes você quer só aqueles dons que tem um destaque maior na igreja, só quero esses. Não é assim, entendeu? Então você tem que ter esse cuidado para que a soberba, a altivez, o orgulho não domine seu coração e você possa ter a motivação errada num desejo de determinado dom. Olha só, Tiago capítulo 3, versículo 1. Fica só essa ressalva. Ele diz aqui, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, aqui era o problema de algumas pessoas para as quais Tiago aqui escreve. Elas queriam ser mestres para poder receber destaque. E Tiago diz: tenha cuidado, porque a quem muita é dado, em outras palavras, muito será cobrado. Então, querer ser mestre só por ser, não. Vai vir cobrança. E não é essa a motivação correta que a gente deve ter no desejo de um determinado dom, mas sim o interesse de servir. Então, a primeira coisa, examine seus desejos. A segunda, examine as evidências na sua vida. Por exemplo, você é uma pessoa estudiosa, que gosta de estudar a palavra, que come livro teológico, que tem um interesse todo especial por pesquisar, de trabalhar aqueles temas que às vezes são mais polêmicos, são mais difíceis. Muito provavelmente você tem um dom de mestre. Pelo menos uma parte desse dom, porque complementando isso, você tem que ter o desejo de ensinar. Você é aquela pessoa que tem uma preocupação com a situação espiritual das outras pessoas, dos outros irmãos, e você procura consolá-los, fortalecê-los. Muito provavelmente você tem o dom da exortação. Você é aquela pessoa que tem um amor todo intenso para com as pessoas perdidas. Muito provavelmente você vai ter o dom de evangelista. Então, analise a você mesmo. Veja. Se for difícil você perceber, peça ajuda de outra pessoa. Fulano, como é que você enxerga esse dom em mim, essas características? E aí, com o auxílio de outro irmão, você pode chegar ao entendimento do dom para o qual Deus ele lhe chamou. Então fica esse segundo passo: examine as evidências. E, em terceiro e último lugar, examine as oportunidades. O que é que a Igreja de Cristo precisa agora?
Quais são as demandas do corpo de Cristo? Está faltando professor na escola dominical? Está faltando discipulador? Está faltando pessoas que mexam no equipamento de som? Então, o que é que eu posso fazer para poder ser útil? Porque é aquela questão, meus irmãos, o nosso chamado é aonde se precisa de nós. O nosso chamado é aonde se precisa de nós. Porque às vezes existe um erro muito grande, inclusive até mesmo entre nós, que somos lideranças, que somos líderes, e muitas vezes a gente espera um chamado divino. Cristo descer do céu, abrir a sua luz e nos chamar para determinada coisa. Não. Existe a demanda? Existe. Existe a falta? Existe. Você está chamado para fazer aquilo ali. A porta está aberta, faça. Não espere Deus chegar para você no seu ouvido, em sonho, em visão. Não, não vai fazer isso não, entendeu? Então, perceba onde é a carência. Onde é a carência. E aqui eu uso como parâmetro o próprio caso de Paulo, quando foi para Macedônia. Ele teve a visão do macedônio, sim, dizendo para onde ele ia, e aí ele teve dentro daquela visão o chamado do macedônio: vem nos ajuda, vem nos ajuda. Ele pegou e foi. Então, o nosso chamado é onde se precisa de nós. Então, na igreja tem muitas coisas a fazer. Como tem. Como tem. Então, você quer servir a Deus? Você quer saber o seu dom? Procure ver quais são essas demandas da igreja. E realize, trabalhe, faça, porque talvez você foi chamado para uma dessas atividades. Ok, meus irmãos? Ok, meus irmãos? Então, era isso que nós queríamos falar depois de 19 estudos acerca da mordomia cristã. Mordomia dos bens materiais, mordomia do tempo e mordomia dos dons e dos talentos. Então, que Ele, Deus, nos abençoe, que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações. E aqui eu reitero o apelo que eu fiz desde o primeiro estudo. Procure saber aquilo para o qual Deus chamou a você, em termos de atividade na sua obra. Não fique esquentando banco. Não fique esquentando banco. Faça alguma coisa. Dizem que água parada dá dengue. Crente parado fica dengoso. Fica dengoso. Cheio de reclamação. Cheio de observação e às vezes não faz nada. Então pega na alça do caixão. Vai, faz. E aí você vai ter muita coisa para você realizar na obra de Deus para a glória do seu nome. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.